Nas profundezas de uma floresta esquecida pelo tempo, onde a neblina se agarra ao solo como um fantasma, existe um conto sussurrado pelos poucos que se atrevem a lembrar. Uma lenda sobre um lugar que desafia a razão, um eco de medo que atravessa gerações. Falam de uma vila abandonada, engolida pela vegetação, onde o silêncio é tão pesado que se pode ouvi-lo. E no coração dessa vila, ergue-se uma estrutura que não deveria existir: a casa sem janelas. Dizem que a casa não foi construída por mãos humanas. Suas paredes de madeira escura e envelhecida parecem ter brotado da própria terra, sem uma única fresta, uma única abertura para o mundo exterior. Apenas uma porta maciça, de um carvalho tão antigo que suas fibras contam histórias de eras passadas, permanece como um convite sombrio. Ninguém sabe o que há lá dentro, pois aqueles que cruzaram seu umbral nunca mais foram vistos. A vila ao redor é um cemitério de memórias, ruínas cobertas de musgo e era, onde o vento assobia através de telhados desabados, carregando consigo os lamentos de almas perdidas. É neste cenário de desolação que nossa história começa, com um homem chamado Elias. Ele não era um aventureiro, nem um caçador de tesouros. Era um estudioso do esquecido, um colecionador de sussurros e lendas. A história da casa sem janelas o assombrava, não pelo medo, mas por uma curiosidade doentia, uma necessidade de compreender o que se escondia por trás daquela porta selada. Elias acreditava que toda lenda tem uma semente de verdade, e ele estava determinado a encontrá-la, mesmo que isso custasse sua sanidade. Após semanas de pesquisa em tomos empoeirados e mapas antigos, ele finalmente encontrou o caminho. Uma estrada de terra batida, mal visível, que serpenteava para o coração da floresta proibida. À medida que avançava, o ar ficava mais frio, a luz do sol mais fraca, filtrada por um dossel de árvores retorcidas que pareciam garras estendidas para o céu. O som dos pássaros desapareceu, substituído por um silêncio opressor, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés. A floresta parecia observá-lo, cada árvore um sentinela silencioso de um domínio ancestral. E então, ele a viu, a vila. Exatamente como as lendas descreviam, um aglomerado de estruturas em ruínas, envoltas em uma névoa perpétua que subia do chão úmido. E lá, no centro de tudo, imponente e sinistra, estava a casa. Era mais aterradora do que qualquer descrição poderia capturar. Uma anomalia arquitetônica, um monólito de madeira escura que absorvia a pouca luz ao redor. Não havia janelas, nenhuma. As paredes eram lisas, contínuas, como a pele de uma criatura adormecida. Apenas a porta se destacava, convidativa e ameaçadora ao mesmo tempo. Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um medo primitivo que gritava para que ele voltasse. Mas a atração era mais forte. A promessa de conhecimento, de desvendar o mistério, o impelia para a frente. Ele se aproximou lentamente, o coração martelando contra as costelas. A porta não tinha fechadura, nem maçaneta. Apenas uma superfície lisa e fria. Ele empurrou, esperando resistência. Mas a madeira maciça cedeu com um gemido profundo e prolongado, como um suspiro de alívio ou de agonia. O ar que saiu de dentro da casa era antigo, carregado com um cheiro de poeira, de papel velho e de algo mais. Algo orgânico e doce, quase floral, mas com um toque de decadência. A escuridão lá dentro era total, absoluta. Elias acendeu sua lanterna, e o feixe de luz cortou as trevas, revelando não um interior comum, mas um corredor longo e estreito. As paredes eram cobertas por símbolos estranhos, gravados na madeira, que pareciam se contorcer e dançar à luz trêmula. Retratos de rostos pálidos e severos o encaravam de molduras empoeiradas, e por um instante, ele jurou ter visto os olhos de uma pintura se moverem, seguindo-o. Ele caminhou pelo corredor, seus passos ecoando de forma estranha, como se o som fosse absorvido pelas paredes. O corredor terminava em uma câmara circular. No centro, sobre um pedestal de pedra fria,
repousava um único objeto: um livro. Era grande, encadernado em um couro escuro que ele não reconheceu, sem título ou marcação. A curiosidade de Elias superou o medo. Ele se aproximou, o feixe de sua lanterna focado no tomo. Ao tocá-lo, sentiu uma estranha vibração percorrer seu braço, uma energia fria e antiga. Antes que pudesse sequer tentar abri-lo, o livro se abriu sozinho. As páginas, amareladas e frágeis, viraram rapidamente, impulsionadas por uma brisa invisível, parando em uma ilustração que gelou o sangue de Elias. A imagem mostrava uma figura alta, esguia, vestida com um longo manto escuro, o rosto coberto por um véu espesso. E atrás da figura, a imagem inconfundível da casa sem janelas. Enquanto ele olhava, hipnotizado, sentiu uma presença na sala. Ele não estava mais sozinho. Lentamente, ele ergueu o olhar. Do outro lado da câmara, emergindo das sombras mais profundas, estava ela. A figura do livro. Uma mulher alta, imóvel como uma estátua, coberta da cabeça aos pés por um véu negro que ocultava completamente suas feições. O silêncio na sala era ensurdecedor. Elias ficou paralisado, a lanterna tremendo em sua mão. Ele não conseguia gritar, não conseguia se mover, apenas observar. Então, um movimento quase imperceptível. O véu da mulher começou a se levantar, lentamente, como se puxado por um fio invisível. Não havia vento na sala, mas o tecido flutuava para cima, revelando a escuridão por baixo. Uma escuridão que não era apenas a ausência de luz, mas algo substancial. Um vazio que parecia sugar a própria alma. Elias viu o que não deveria ser visto. Um rosto que era um abismo. A última coisa que ele ouviu foi o som suave das páginas do livro virando mais uma vez, como se registrassem um novo nome em sua longa história. A luz de sua lanterna vacilou e se apagou, mergulhando a câmara na escuridão total. A porta da casa se fechou com um baque final, selando o destino de Elias para sempre. Lá fora, a floresta permaneceu em silêncio. A névoa adensou-se, envolvendo a casa sem janelas, que parecia desaparecer na paisagem, esperando pacientemente pelo próximo curioso, pela próxima alma a ser adicionada à sua coleção. A lenda continua, sussurrada ao vento, um aviso para aqueles que buscam conhecimento nos lugares mais sombrios, porque algumas portas nunca devem ser abertas, e algumas casas existem não para abrigar os vivos, mas para aprisionar. Obrigado por assistir. Se você se sente atraído por histórias que se escondem nas sombras, siga nosso canal para mais lendas esquecidas. Até o próximo vídeo.